E aí, pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo de treinamento para entender aí mais base, mais os princípios old school e também dos treinamentos de forma geral. Lembrando que esse vídeo tem o intuito de estimular que você cada vez estude mais e se interaja. Aqui eu só estou focando a questão do treinamento que eu faço, que eu uso esses princípios para o meu desenvolvimento que eu usei para o meu desenvolvimento muscular, para o fisiculturismo, a musculação. Não estou aqui falando de treinos para outras finalidades, tá? E tem muitas pessoas que podem contestar algumas coisas, etc., porque aqui às vezes é só um vídeo, uma videoaula, não estou entrando em muitas particularidades. Por isso que eu peço para vocês lerem material complementar, lerem os inúmeros livros que tem por aí, tá? De treinamento, mas foquem e voltem para fisiculturismo, para trabalho muscular, para shape, que é esse curso, o objetivo dele é isso, tá? Eu estou ensinando tudo que eu fiz, faço e estudei na minha vida em todas essas décadas aí de atuação. Vamos lá para a nossa videoaula. Então, pessoal, os princípios do treinamento, tentar rápido. Vamos ver alguns princípios de treinamento esportivo. Vamos lá? Todos esses aqui, lembrando que tem um material para baixar. Individualidade biológica. O que é o fenótipo, pessoal? É genótipo mais o meio ambiente. Esse meio ambiente é o que nós estudamos muito hoje em epigenética. 20% do que a gente come, faz, o ar que a gente respira, nossos hábitos, o estresse, tudo influencia no resto, nos outros 80%, que você não consegue muito mexer, estático, tá? Parece que é o genótipo, tá? Mas o meio ambiente vai dar a tua fisionomia. Então tá aqui, as bases aí nós temos de alimentação e suplemento, treinamento, descanso, importantíssimo, fator psicológico e o teu potencial genético. Fenótipo, então, como a gente estava falando, nós vamos ter uma influência, vamos falar aqui, ó, de genes, que nós temos muitos atletas com polimorfismo nesses dois genes básicos aqui que nós vamos ver em outros módulos também, que é o ACE, tá? Que é da enzima conversora do angiotensinogênio também e da alfa-actina 3. Então, o que acontece aqui? Como vocês podem ver, nós temos uma grande quantidade de atletas, quando nós temos a coluna mais escura, é alfa-actina, a ACE, desculpa, ACE-DD, que tem deleção no gene. O intermediário ali, a cinza, claro, seria a de inserção e deleção, a ID, e as duas no cinza chumbo, II, de inserção. Tá? O que significa isso? O gene DD ele transcreve para fibra de força, a rápida, a glicolítica, tá? E a II de resistência, tá? E a alfa-actina, nós vamos ter aí, né, a XX, que é igual a minha, que é de resistência, não é de hipertrofia, a RR, que seria de hipertrofia, e RX, que seria intermediária, tá? Nós temos substitutos dos genes para isso daí. O XX é o TT, duas bases timina, tá? E o R é o C, de citosina, ok? Então, a combinação deles vai modular. Só que o gene direto da fibra muscular é medido pela alfa-actina 3. E o indireto, que é estimulado pela bradicinina, ACE. Eu tenho fibra de resistência diretamente pela alfa-actina 3, não é de hipertrofia. Mas eu tento estimular a ACE inflamando, que a minha é DD, quando eu fiz meus testes genéticos. Daí vem um pouco de volume, tá? E o desempenho? O meu desempenho, ele vem por influência genética, a minha educação e como eu me comporto, a disciplina, viu no módulo lá, no outro, como eles eram disciplinados com os treinos?
as condições minhas de vida e o ambiente. Ambiente inclui muito calor ou muito frio extremos, ambientes hostis ou mais confortáveis, né? Vou influenciar no meu desempenho. O estado psicológico, como eu falei novamente, ambiente, do treinamento, exercício, a questão motivacional psicológica, meu estado de saúde, quanto que eu estou condicionado no treino e o que eu como. Então, nós temos aí os biotipos comprido ectomorfo, o meso e o endomorfo. E dentro disso, pessoal, mesmo com as propriedades da fibra muscular, nós temos uma questão aí de osso, de alavanca de comprimento. E aí essa é a busca do profissional que sabe levar a pessoa a treinar dentro do biotipo dela e também, se possível, com o teste genético, e aí ele consegue adaptar um bom treino para shape. Lembrando, separa desempenho físico, treinamento de endurance, treinamento de você treinar para ter um melhor desempenho na tua atividade física é uma coisa. Para construir músculo, você tem que ter esse desempenho, esse treinamento, condicionamento. Mas muda muito, porque construir músculo, tecido, célula, vai muito além de você simplesmente fazer uma ressíntese de glicogênio, uma recuperação do seu atleta, mas você não está visando ele, você não está visando a musculatura, o fenótipo, você está visando desempenho no treinamento. Então, são coisas que aí é que está o X da questão, que é totalmente diferente de você treinar uma pessoa para ter a performance e ser o melhor naquela categoria, naquele treino dele, seja natação, os corredores, os ginastas, um triatleta, um lutador, do que um fisiculturista. E se eu tivesse dado ouvidos e dito, a sua genética não serve, não presta, e o pior que realmente, pela minha alfactina X, ela não presta. Mas aqui estou eu, mocinho, aqui, em torno de 17 anos, aqui eu estou em torno de 22 e aqui com mais de 40 anos, tá? Então, dá sim para você construir o shape. Dá para ganhar massa muscular. Princípio da individualidade biológica. Características genéticas devem ser consideradas como o estado de nutrição, os ergogênicos, o treinamento e descanso, que vai influenciar nos polimorfismos. Eu vou fazer um módulo de genética aí, vai ter para vocês entenderem isso melhor. A epigenética, hoje nós estudamos muito a nutrigenética. Eu faço teste nas pessoas que eu aplico a nutrigenética, com exames para verificarmos polimorfismo. Os limites e treinos variam entre as pessoas em função do tempo, condicionamento e o tipo de fibra muscular predominante, que entra lá na alfactina. Somos semelhantes, mas nunca iguais. Então não tem receita de bolo aqui. A base da montanha pode ser larga e muitas vezes muitos aqui estão se encontrando e fazendo a mesma coisa, mas à medida que você sobe o cume da montanha, o seu cume, o seu Everest, o caminho vai ser só teu. Evolua em seu treinamento naturalmente com o tempo e compare você com você. Princípio da sobrecarga, tem que quebrar toda hora a adaptação. Você se adaptou, não responde mais. Para que o músculo vai gastar energia? Para que ele vai fazer mais esforço, mais dor, mais sofrimento, se ele pode executar aquele estresse com aquilo que ele já tem? Porque você sabe que você está treinando para estética, você se enxerga no espelho, mas o teu corpo, ele é cego, ele está sentindo o que ele está recebendo de fora, e o que ele sente de fora é uma agressão, e por isso ele responde para preservar você, a espécie, é darwinismo. Quando adaptado, muda, você tem que mudar o treinamento para melhorar a aptidão. Duas formas, atuando no volume e na intensidade. O volume, quantidade de carga, intensidade, a qualidade de execução dentro do período de tempo. Lembrando que carga e volume não são somente o peso que se levanta, mas tudo que é feito. Se lembra do outro módulo? Então, volume vai ser repetições,
quantidade de séries, quantidade de exercícios e o peso que você usou em todos eles, tá? Princípio da adaptação, de novo, o organismo busca o estado de equilíbrio, homeostase, então submetermos a uma atividade física diferente ao estado de repouso, ele vai ter que buscar se recuperar, você vai bagunçar sua homeostasia, e o processo fisiológico dessa resposta aí, que é o estímulo que vai ter que sendo mudado de acordo com a evolução, você vai tendo que mudar, porque ele vai se adaptando em novos patamares, você vai ter que ir bagunçando para que ele sempre venha buscando novas formas de se adaptar, e com isso ele faz síntese proteica e ganho muscular. As mudanças, tipo de treino, número de séries, aumento de carga vão quebrar essa adaptação, tá? Então, não podemos treinar igual por longos períodos de tempo. Mas também você não pode ficar mudando toda hora, porque o objetivo é realmente que ele venha para uma adaptação. Na hora que adapta, aí você dá o choque, tá? Então, a adaptação é a bem-vinda e a mal-vinda. Princípios da manutenção. O volume para manter um nível de condicionamento, ele é menor do que o volume para você atingir. Ou seja, o que é a manutenção? Um treinamento, um estado de sofrimento, um estado de estresse, tudo que você colocou de energia, de treino, de esforço para alcançar aquele volume, aquele shape, depois para você manter, ou quando você sai disso e volta de novo, é menor, é mais fácil o volume de treino. Para recuperar ou manter, precisamos aplicar um volume menor. Princípios da continuidade ou descontinuidade. Por exemplo, quando ele era jovem, praticou atividade física. E aí, por esse motivo, ele está bem de saúde aos 50 anos. Quando se começa a praticar um programa de treinamento, no decorrer do tempo, você conquista um certo condicionamento. Mas quando você para, você perde aquilo. Então, você demora 2, 3 meses para conseguir 20 a 30% de melhora na performance aeróbia, e quando você para, você perde a 1% por dia, tá? Então, 2, 3 meses para conseguir só 20, 30% de melhora. Você perde 1% ao dia. Para resumir, se o mês tem 30, então você levou 3 meses para conseguir 30%, você perdeu tudo em um mês. Os benefícios na saúde vão se perder com a falta da atividade. Princípio da condição atual, ninguém é igual todos os dias, então não temos a mesma condição de treinar com a mesma intensidade de volume igual todo dia. Então é normal que um dia você vá para a academia, você não aguente, aí você fica chateado, porque você pensou que ia ser melhor. Num outro dia, você treinou muito melhor do que o anterior. E num outro dia, sem querer, você treinou muito menos do que o anterior, só que o resultado, depois de você ficar dolorido, inflamado, foi muito maior e melhor. Então, assim, vai na boa, respeita o teu corpo, escuta o que ele está falando para você. Sistemas e métodos. Treino progressivo. Cada vez mais você vai aumentando as cargas, e aí vai aumentando o volume, as forças, etc. Tá? Isso é muito usado nos iniciantes, que eles ganham muita força rapidamente. Aqui é bem old school, pessoal. Isolamento, foco concentrado. O músculo para você trabalhar relativamente ele isolado, tá? Aí você vai estar ajudando bem o agonista e os sinergistas. Você vai desenvolver ele ao máximo. Você tem que isolar ele da ação dos auxiliares. Então, quando você vai fazer algo isolado, você está tentando eliminar os que vão estabilizar os auxiliares, que aquela carga que você põe vai um pouco para os auxiliares. Quando você quer treinar ele isolado, você vai pegar, tentar tirar os auxiliares para a carga cair toda em cima dele, tá? E aí você vai mexer nas posições anatômicas. Tudo bem, pessoal? Então vão lendo aí depois. Confusão. Você vai fazer vários exercícios, séries, cargas e repetições, e você vai variando, tá? Para que não se adapte a sua musculatura. Então você tem que surpreender ele, mudando os treinos de tempo em tempo, é um sistema de confusão. Prioridade.
Priorize os músculos mais fracos e menos trabalhados. Treine no início de sua rotina com maior foco. Porque você tem mais energia, eu errei muito nos meus treinos, porque eu não treinei, não dei prioridade e ênfase nos músculos que eu tinha mais deficiência em conseguir. E isso errei muito lá quando eu comecei com meus 15 anos, tá? E aí, por exemplo, quando eu comecei a inverter isso aí lá nos meus 20, no caso de perna, olha como minha perna era fininha, eu não dava ênfase. Eu precisava de perna, olha como ela veio depois. Tem a foto do anterior lá também, tá? E os meus ombros, ó, eu tenho muita deficiência aqui, ó, peito superior e trapézio. Ó, melhorou, mas para isso aqui tá assim, e o ombro quase do tamanho do braço, que eu tenho o braço aqui mais de 50 centímetros, eu preciso isolar esses ombros e o trapézio e treinar muito, tá? Se eu tivesse feito isso 20 anos sem parar, lá atrás, 10 anos sem parar, eu estava com eles muito mais desenvolvidos. Porque quando eu paro, são os primeiros a perder. E eu, por incrível que pareça, fiquei já anos sem treinar peito inferior, de tão grande que ele fica, hipertrofia. Isso é uma das coisas difíceis que muitas pessoas têm, que é parar de treinar o ponto fraco, deixar até atrofiar, que dói falar isso, pensar isso, para você buscar o equilíbrio, para você entrar proporcional lá no palco. E isso é ser atleta, tá? De competição. Pirâmide. A fibra muscular ela cresce e as contrações vão ficando pesadas à medida que você vai subindo as cargas. O objetivo, você aquece o músculo e vai progressivamente, você vai botando carga. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho 20 quilos aqui na base, 15 repetições. Subo para 25, 12 cai a repetição. Subo para 30 quilos, 10 repetições. 50 quilos com 6 repetições, tá? Ou você tem a invertida, que você pode fazer com carga, né? Então, eu venho 20 quilos, 10, 25, 10, venho subindo a carga aqui, tá? Ou você vem descendo depois a carga aqui, ó, e segurando as repetições. Você pode variar essa pirâmide aí, tá? De forma geral, os princípios da pirâmide invertido, são excelentes para recrutar tanto branca como vermelha e esgotar o glicogênio. Eu uso muito pirâmide, tá? Então aqui, por exemplo, você começa com 20 quilos, tá? 20 quilos aqui de carga, 15 repetições. Você vem subindo até chegar a 100 quilos com 4 repetições. E aí você vem descendo e aumentando as repetições, voltando aqui com 20 quilos, por exemplo, e 15 repetições, tá? Então tem vários tipos aqui. Aqui eu dei um exemplo da carga, mas você tem que achar em percentual a tua repetição máxima. Rotina dividida. Você vai dividir com inteligência. Parte superior e inferior é feito muito por iniciantes. Por exemplo, nos 2, 3 dias você descansa um. Então, de 1 a 2 grupos musculares do corpo você vai treinar. Você treina um grupo. Eu gosto de treinar grupo muscular que eu tenho deficiência isolado, mesmo sendo ele pequeno. Eu treinei por muitos anos 2 períodos de 30 a 35 minutos no máximo cada período, um músculo e ir embora. Foi a época que eu mais cresci, 2 vezes por dia e sempre com não mais uma sequência de treinos mais do que 48, 72 horas, no máximo 3 dias para um. Então você vai aí estar podendo ter de 5 a 8 dias de intervalo entre os treinos, tá? 2 períodos no mesmo dia, um músculo pequeno geralmente de manhã e o grande à noite, para quem dorme à noite, porque o cortisol está maior de manhã. Então você está melhor para anabolizar final de tarde e à noite. Então o músculo que vai consumir mais glicogênio, e também você já vem se alimentando durante o dia, você treina à noite, costas, quadríceps, peitoral, tá? E aí de manhã você vai fazer um bíceps, um ombro, um tríceps, tá? Treinar menos nos dias de semana e aumenta as séries e os exercícios, por exemplo, quando você for bater, tá?
ou você treina mais dias e o treino também vai ser menos volumoso. Você pode escolher um dos dois. Eu gosto no off-season de dar muito descanso e quando eu treino eu detono, arrebento, sem perder a intensidade. Bombeamento, treino por fluxo. Para obter o máximo de crescimento necessário, você tem que ter irrigação. O objetivo é encher o músculo de líquido, de sangue e distender as fáscias. Então, você vai treinar 3 ou 4 exercícios para um mesmo músculo. Você pode usar aí um único exercício, no final você bombeia. Tá? Eu gosto de fazer isso. No treinamento de perna, eu venho com o cice no final e bato bastante, faço bastante repetições para até aprofundar corte aqui, tá, pessoal? Super séries ajudam a fadigar ainda mais os músculos primários e secundários, tá? E reduz até o treino quando ele é volumoso, porque você faz um ou outro exercício, para. Um exercício, outro, para. Então, tríceps e bíceps, cadeira extensora e cama, tá? Séries compostas. Você vai juntar, mais ou menos eles parecem a super série, só que elas vão ter um efeito inesperado aí na força, tamanho e resistência. Por exemplo, supino reto. Você, imediatamente após o término, você vai e já mete uma rosca direta e para fechar o circuito, você já vai para a panturrilha até exaustão. Já são 3 praticamente, um circuito que você tem aí. Então você está no peito, foi para o bíceps, panturrilha, descansou. Treinamento cíclico, né? Você vai variar a rotina dentro de um período. Então você vai fazer as fases. Você faz uma fase de treino de resistência, uma fase de treino para ganhar força, outra hipertrofia, vai definindo e melhora a vascularização. Então, durante uma parte do ano, você vai desenvolvendo as rotinas do que você vai ganhar de massa muscular e força, tá? Então, treinamento, dentro daqueles princípios que eu falei antes, o cíclico entra esse aí que nós vimos no outro, a periodização, tá bom? Então, após um período de adaptação, por exemplo, de 3 meses, você vai mudando, mudando e mudando, tá? E vai dividindo os treinos em 2 partes, sendo que a primeira parte você vai treinar, vamos supor, a parte superior do corpo, entendeu? Com os 8 exercícios, na segunda, a inferior, com uma realização de 6 a 8 exercícios. Por exemplo, isso aqui para quem está começando. Isotensão, controle muscular a fim de produzir maior resistência, recrutamento de fibras e bombeamento de sangue para o músculo, né? Quando você fica aí, você segura, você dá uma pausa, tá? Ou também quando você não vai terminar o movimento, você não estica tudo para não relaxar o músculo, que aumenta o tempo sob tensão. Então, a isotensão consiste em flexionar o músculo e mantê-lo sobre essa tensão 3 a 6 segundos. A tensão isométrica pode ser realizada umas 3 vezes para melhorar o controle neuromuscular, aumentar o pico de definição. Então, você está fazendo rosca direta, vem, segura. 1, 2, 3, 4, desce, faz mais 1, 2, aí vem, pá, segura, segura, segura. No tríceps pulley também, por exemplo. Super slow, slow down. Eu gosto dessa técnica aí. Ela é super sofrida, mas ganha muito músculo. Você fadiga o músculo de forma lenta, tanto a contração, tanto a positiva como a negativa. Então você vem na cadeira extensora. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, falta até ar, detona a musculatura. Super slow. E o slow down você segura a negativa. E a positiva vai no tempo normal. Série gigante, você faz 4 ou 5 exercícios por músculo com 4, 5 séries, né? Então fica grande. Repetições forçadas, você precisa de alguém para ajudar a terminar, né? Você vai botar um peso tão grande que lá na sexta, na sétima, você já vai fadigar, alguém vem e ajuda a completar mais uma, você vem mais uma e ajuda a completar, tá? Então, de forma correta a parte técnica. E as séries combinadas, temos 2 exercícios diferentes para o mesmo músculo, que são executados um após o outro. Então, por exemplo, você tem aí
desenvolvimento com elevações laterais, o leg press com a cadeira extensora. São séries combinadas, tá? Geralmente eu uso uma pressão, então o desenvolvimento é pressão, e uma alavanca. O que é pressão? Na pressão eu estou usando o tríceps como auxiliar aqui do meu deltoide. Na alavanca eu não tenho tríceps, ó, só o ombro, tá? No caso do leg press e o agachamento, eu estou empurrando, estou usando o glúteo também. Na cadeira extensora eu venho só o quadríceps. Então, a cadeira extensora é alavanca. E o leg press ou o agachamento, eu estou usando pressão. Triséries. Segue o mesmo princípio das compostas, só que você tem 3 exercícios com 3 grupos musculares diferentes. Cadeira, cama, flexora e panturrilha, tá? Então, mais ou menos, pessoal, é parecido com o outro ali anterior. Drop set, uma série é realizada até o esgotamento total, e aí você não aguenta mais, você diminui, quando você falha em 40% a carga, e vai mais um pouco até falhar. Então, o drop, praticamente, você está reduzindo a carga. Outras pessoas gostam de fazer, bota muito peso, faz 10, tira um peso, tá com o colega. Aí mais, tira o peso, mais 10, tira o peso. Ou a falha, vai tirando o peso à medida que vai falhando. E aí até não aguentar mais. Então, o drop set básico, você esgota, baixa a carga em 40% e vai mais até esgotar. Mas você tem esses outros tipos de drop também, que o pessoal vai tirando o peso e você vai indo até falhar. Pré-exaustão. Em pré-exaustão, você quer atuar aquele músculo, por exemplo, ombro. Eu faço muita pré-exaustão para o ombro. Se eu pegar a carga aqui e fizer um desenvolvimento, eu já fiz com mais de 150 quilos. Hoje, eu começo a machucar minha coluna e eu posso me lesionar. Então, o que eu faço? Eu quero pegar o músculo. Então, eu dou uma exaurida nele antes com o sistema de alavanca. Então, elevações frontais, laterais, sem usar o tríceps. E depois eu venho e coloco o desenvolvimento. Por quê? Porque o meu tríceps ele é muito grande aqui, ele rouba a força do deltoide se eu não souber executar. E o deltoide não cresce e o meu tríceps acaba crescendo. Então, pessoal, no supino é a mesma coisa. Estou fazendo supino, qual é a pré-exaustão? Eu faço um crucifixo, que eu não estou usando praticamente, né, o tríceps, e aí depois já está exaurido, eu venho no supino depois, tá? Que aí vai até cair um pouco a carga que eu preciso colocar. O método sob tensão, que é muito utilizado, por exemplo, no supino, não estica o braço todo e você não vai tocar também a barra no peito. Então você não para, nem um minuto você descansa o músculo, você relaxa, tá? Eu faço a mesma coisa no supino, eu faço a mesma coisa no ombro, muitas vezes. Então o fluxo aumenta muito. Então isso é o tempo sob tensão. Você não pode parar no meio daquela série, as repetições, deixar daquele descanso. Você mantém ele, mesmo o bíceps aqui, você vem até o limite aqui, segura. Não abre todo o braço. Não deixe articulação, para manter a tensão nele. Então, o tempo todo que você está fazendo aquela série, com aquelas repetições, o tempo de tensão acaba sendo maior. Então, o resumo aí, o tempo que o músculo está sob tensão em uma série típica de 10 repetições, leva 15 a 25 segundos, dependendo do peso. No tempo sob tensão, por exemplo, 30 a 40 segundos vai ser como se fosse aquela que você vai estar pegando. Durante o estímulo, né, e tensão, são os fatores chaves para o crescimento muscular que vai colocar o músculo em maior estresse. Agora, cuidados e observações, pessoal. Cuidado com bloqueios, com parada no meio dos treinos, que pode fazer com que você se machuque. Tente manter sempre um ritmo constante de treinamento. Gaste mais tempo na parte concêntrica do movimento, segura essa negativa. Cuidado com a postura, nós vamos ver isso nos vídeos de aula prática, conforme eu falar, postura armada, base de perna, vocês vão entender melhor.
Use drop set para ajudar, tá? Os drops são muito bons para ajudar no volume muscular. Mantenha intensidade alta. Periodização. Então, você pode fazer, aqui tem um exemplo. Na primeira parte do ano, você pode fazer um treino de força durante uns 6 meses. Depois, você diminui o intervalo e faz um volume básico. No bloco 3, você aumenta a intensidade aí, né? E aí você tem mantendo um volume básico. Diminui o intervalo aqui, automaticamente é entre as séries, tá? Aqui no bloco 4, você faz a introdução dos sistemas de treinamento. Então, você sai do basismo ou daquele treino básico. Vou lá, vou fazer cadeira extensora e o agachamento, né? Faço minhas 3 séries de 10, depois vou para 3 séries de 10. Aqui eu já começo no bloco 4, quando eu já estou mais condicionado, a introduzir esses sistemas de pirâmide, de drop, de peak contraction, pré-exaustão, séries compostas, tá? E aí, a cada 3 semanas, você vai ajustando esses blocos aí. E aí, aqui, pessoal, por exemplo, se uma repetição é 100% da carga, 2, 95, 4, 90, 20 repetições, 50%. Como que eu acho isso? Baixem isso daqui, depois entendam esse cálculo. Chama cálculo para o limite máximo de carga, o cálculo de Bzik. Você vai colocar o peso que você levanta, põe lá, 10 de cada lado com a barra no supino, 30 quilos. Aí você vai fazer essa continha aqui, ó. Você vai fazer o número de repetições realizadas, ó. Aqui tem um exemplo que eu coloquei. Por exemplo, 50 quilos no supino, tá? Faz de conta que aqui você fez 25 repetições. Você vai pegar 25, vai multiplicar por esse fator 0,0278. O resultado dele você vai pegar 1,0278 e vai subtrair desse resultado. Então, 25 vezes isso deu 0,695. 1,0278 menos isso aqui deu isso aqui, ó, 0,3328. 50 quilos divide por isso daqui vai dar 150 quilos. O que quer dizer? E quando você pôs 50 quilos no supino e falhou na 25ª e aplicou nessa fórmula, significa aproximadamente que uma repetição máxima tua seria com 150 quilos. Então, aquele 100% é 150 quilos. A partir disso, você consegue trabalhar focando as cargas acima de 60% para ter intensidade forte, sabendo que se a minha carga de uma repetição, que seria a máxima, seria 150 quilos é igual a 100%, quanto que seria com 60%? Tá para X. Você faz uma conta, entendeu? Então, vamos supor que fosse 100 quilos, cálculo de cabeça. Se 100% é 100 quilos, 60% é 60 quilos. Significa que com 60 quilos, você estaria fazendo os exercícios e alcançando a hipertrofia nas intensidades aí do que se precisa, sem treinar basismo, sem se lesionar. É aproximado, pessoal. Pelo amor de Deus, isso é só um guia para vocês. Lembrando que tem aquelas questões todas da variabilidade do dia, tá? De tudo, que não somos iguais a todo dia. Frequência máxima teórica, quando você vai trabalhar com batimentos por minuto, vocês calculam, ó, 220 menos a idade de vocês. Então, vocês têm 30 anos, 220 menos 30, 190 batimentos por minuto. Se eu tenho que fazer uma atividade física para o cutting, ou manter, mesmo meu treinamento todo, em 80% da minha frequência cardíaca máxima, significa que eu tenho que estar em torno de 152 batimentos por minuto. Tá, pessoal? Isso aí para quem gosta de utilizar esses programas, esses fatores, aí, essas relações. Programas, então, nós temos todos esses, treinamento de 6 dias, descansar 1, 5, descansar 1, 4, descansar 1. Eu gosto de usar 3, descansar 1, 2, descansar 1, tá? E lembrando isso aí, ó, sempre, atenção com teu tipo de treino, a alimentação,
seu descanso, como que você está dormindo bem. Às vezes tem que dormir mais de uma vez por dia, dar aquela descansadinha à tarde, suplementos e ergogênicos. Isso aqui é o que você tem que se importar. Não vai botar ergogênico na frente de treino de alimentação, nem suplemento. Teu treino e alimentação são as bases, tá? E o descanso aqui. Suplemento e ergogênico, depois a gente vai adornando aí e complementando. Lembre-se, anote tudo que você treinou, que você comeu todos os dias, faz a periodização do treino, não vai treinar sem você se aquecer, já entra pesado na barra, você vai ter ruptura, rasga músculo, estoura tendão, inflama os ossos, vem tendinite também, tá? Aquece isso daí, são os princípios da física. Se aqueceu, fica mais maleável as coisas. Tá frio, tá duro, o gelo é duro. Aí dá uma pancada, ele quebra, ele não é maleável, entendeu? Então tem que aquecer, princípio de biofísica. Alongue entre as séries e fora delas o grupo que você treinou no final. Não alonga no começo, você distende fáscia depois e se machuca, tá? Pode dar uma contratura. E faça os cardios, ok? Aqui tem uns programinhas para vocês aí. Depois vocês baixem, pessoal. Mas o que interessa para iniciante, para intermediário, depois é só copiar o que é, o A, B, etc. Tá lá, de A é perna, B, peito, ombro e tríceps, C, dorsal, bíceps e abdominais, tá bom? Aí tem umas observações. Pessoal, vocês vão gostar das aulas práticas aí. Eu agradeço a atenção de todos e fui!